Dizem que a avaliação positiva dele melhorou. Você pensar que o Lula foi eleito com 49% dos votos, quer dizer, aí teve um crescimento de 15 pontos percentuais em um mês e meio de governo, e um mês e meio de governo problemático, né, em que ele teve que enfrentar uma tentativa de golpe de Estado, está tendo que enfrentar uma situação de juros altos, de, de inflação, é, então ainda de tentar arrumar a casa. O que ajudou muito Lula, na verdade, foi o Bolsonaro, os bolsonaristas, o que eles fizeram de errado, mostraram que você, enfim, está tendo um governo que é mais pela institucionalidade, pela democracia, por uma série de fatores que o povo, afinal de contas, estava esperando, estava querendo parar com aqueles ruídos do governo Bolsonaro. Então, eu acho que o que esse crescimento do Lula nesse período demonstra é que, na verdade, as pessoas estavam cansadas e estão, de certa forma, festejando ter saído daquele período, ter saído, não ter mais essa gente que tenta golpe de Estado, essas coisas todas. Então, eu acho que o Lula se beneficiou disso. Agora vai vir um novo período aí pela frente, que é o governo mostrar a que veio, porque ele ainda não teve tempo de produzir alguma coisa concreta que não seja, olha, vamos colocar os pés no chão, fazer as instituições voltar, ter um diálogo com o meio jurídico, com a Suprema Corte, com o Supremo, ter um diálogo com o Congresso razoável, e vamos tentar ver se as coisas voltam à normalidade. É essa que eu acho que é a leitura que eu faço desse um mês e meio dessa pesquisa de opinião com um mês e meio de governo. O que tem que se ver é o seguinte, Diego. 94% desaprova os atos, ou seja, a grande totalidade da população, praticamente a totalidade da população, foi contra esses atos antidemocráticos. Agora, metade da população votou no Bolsonaro. Então, o início dos dados aí da pesquisa mostra o seguinte: uma parte da população acha que o Bolsonaro participou, especialmente os não bolsonaristas, e uma parte da população, os bolsonaristas, ainda tem dúvidas se ele participou. Uma parte deles acha que não participou, não influenciou os atos. Então, essa é que é a questão que eu acho que está por trás das análises das autoridades aqui de Brasília, que eu estou ouvindo, que tenho ouvido, de que o Bolsonaro, apesar de tudo que fez, muito provavelmente ele já está inelegível. Tudo que fez, o Bolsonaro, as pessoas do meio jurídico, eu soube de ministros da Suprema Corte que conversaram, do Supremo Tribunal Federal, que conversaram com ministros do governo Lula, dizendo, olha, é praticamente certo que ele será inelegível, que ele ficará inelegível. No entanto, não é dado como certo que ele seja preso tão logo volte dos Estados Unidos como ele teme. Por quê? Porque metade da população ainda não acha que ele tem culpa nesses atos. Então tem que tomar cuidado, por quê? Para não incentivar, não jogar essa metade da população no colo do Bolsonaro. É isso que as autoridades do judiciário, do mais alto nível do judiciário, temem. No entanto, há um certo temor, porque o Bolsonaro ele deixa de ter o fórum privilegiado. Se ele deixa de ter o fórum privilegiado, há o risco de que um juiz de primeira instância mande prendê-lo. E aí você vai estar jogando uma parte da população contra o judiciário. É preciso ter ainda há um certo cuidado das autoridades com essa questão de prender o Bolsonaro, apesar de todo o envolvimento que tem claro como certo dele nesses atos antidemocráticos. De alguma maneira, ele incentivou, isso foi óbvio. Mas uma parte da população ainda tem dúvidas sobre isso. Agora, inevitavelmente, o Bolsonaro ficará inelegível.
dizem esses juristas e esses ministros do Supremo para ministros do Fernando Henrique, para ministros do Lula. Por quê? Porque ele usou verbas do governo, cartão corporativo, ele cometeu uma série de irregularidades eleitorais, as motociatas, usou funcionários do governo, a estrutura do governo para fazer campanha eleitoral, chamou os embaixadores ao Palácio para falar contra as urnas eletrônicas, uma série de atos que fazem com que ele provavelmente será condenado na Justiça Eleitoral. Por isso, ficará inelegível. Então, tem duas questões aí, a inelegibilidade e a prisão. A inelegibilidade já é dada como certa pelas autoridades de Brasília. A prisão, ainda não. Há um caminho a ser percorrido e esse caminho inclui convencer a opinião pública de que isso deve ocorrer. Você sabe o seguinte, a grande discussão nossa agora é para baixar a taxa de juros. Essa é a nossa luta. Eu sou um crítico a essa autonomia como foi costurada, com um presidente da República sendo eleito pelo povo, porque foi isso que aconteceu, o Lula foi eleito com 60 milhões de votos, um programa falando de crescimento econômico, de geração de empregos. Agora você herda um presidente do Banco Central nomeado pelo Bolsonaro com outra política, né? A deputada Gleisi chegou a falar que o Roberto Campos era a última trincheira do bolsonarismo dentro do nosso governo. Mas você pode ter um trabalho de sabotagem. Você pode ter... Não pode um Brasil inteiro, um país inteiro, ficar refém de uma posição que não está sendo usada em canto nenhum do mundo. O senhor acredita em sabotagem? Eu acredito, sinceramente, que é um cara que tem uma visão bolsonarista, que é alinhado ao projeto e que não está tão interessado que o governo do presidente Lula dê certo. Está sabotando? Ele não está interessado que cresça 3%. Eu acho que é uma política deliberada. Eu acho que é uma política deliberada, de certa forma, de sabotagem. Eu diria que esse é o desconforto. Esse é o desconforto. Vamos ver a evolução dos fatos, Thales. Eu acho que há 2 semanas atrás, quando o presidente Lula começou esse debate, de lá para cá, a situação nossa melhorou. A sociedade começou a discutir essa questão dos juros, começou a haver questionamentos, porque tem um senso comum aqui que se repete, né? Não pode discutir isso e tal. Eu acho que isso a gente conseguiu avançar. Vamos ver o que é que vai acontecer na economia. Acho que se os sinais de desaceleração econômica, porque a economia começou a desacelerar desde o último trimestre do ano passado, ainda no governo Bolsonaro, né? E a previsão esse ano é de uma desaceleração muito forte. Eu acho que vai aumentar um movimento na sociedade pela redução da taxa de juros. Deputado, eu acho que se ele for intransigente, se ele continuar numa postura intransigente de manter essa taxa de juros, eu acho que a situação dele à frente do Banco Central pode se complicar. Qual?